Veja que interessante, a primeira carta à igreja de Éfeso. Nós estamos no final do mês de junho de 2018 e nós iremos fazer um breve estudo sobre esta carta que foi enviada à igreja de Éfeso. Então nós iremos trazer um pouco da história da cidade de Éfeso, nós vamos trazer um pouco da parte geográfica da cidade de Éfeso e o mais importante, a mensagem que João escreveu para o anjo da igreja que estava situada na cidade de Éfeso. E nós estamos vendo aqui que Éfeso foi a primeira igreja a receber a mensagem. Vamos ver um pouquinho da cidade de Éfeso. Quem era Éfeso? Então, a gente vê que Éfeso, na época, era a capital da Ásia. Claro que há uma diferença entre a Ásia de antigamente e a Ásia de hoje. Mas, na época, Éfeso era a capital da Ásia. De Jerusalém a Éfeso é a cerca de 1.850 quilômetros, a distância de Jerusalém a Éfeso. Foi uma cidade da antiga Grécia, como está escrito aqui, com cerca de 500 mil de habitantes e um importante polo mercantil. Éfeso se tornou a principal cidade da Ásia Menor. Era ainda o centro do culto a Diana, a deusa Diana, conforme está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 28. Também conhecida como a deusa dos Efésios, cujo templo era considerado a sétima maravilha do mundo antigo. O evangelho chegou a essa cidade dominada pelo paganismo, por intermédio da Priscila e Áquila, um casal muito amigo do apóstolo Paulo, que o acompanhou em sua segunda viagem missionária. Algum tempo depois, Priscila e Áquila foram ajudados por um pregador muito eloquente e fervoroso chamado Apolo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, 24 ao 28, para difundir as doutrinas dos apóstolos entre os efésios. Paulo só retornou a Éfeso em sua terceira viagem missionária e ali fixou residência por 3 anos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31. Nesse período, ele pôde realizar um grande trabalho de evangelização com muitas demonstrações de poder e grandes milagres. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 ao 12. A igreja de Éfeso era considerada a principal e a mais desenvolvida da Ásia, e foi a partir dela que as outras 6 igrejas foram fundadas. Então aqui a gente está vendo história da cidade. A gente está vendo também aqui a parte geográfica da cidade, a população da cidade. Que essa população de 500 mil de habitantes, justamente nos anos 70, que ela aumenta muito, porque com a entrada do general Tito, que entrou em Jerusalém e destruiu a cidade, o santuário, então ali os judeus, eles se dispersaram por todo o mundo e a maior parte dessa população judaica, ela vai para Éfeso. Inclusive, João, ele leva Maria, mãe de Jesus, justamente para essa cidade chamada Éfeso. E lá ele cuida dela. Você lembra que Jesus na cruz, quando estava no momento de agonia, na cruz, crucificado, ele dizia para João, João, cuida da minha mãe. Isso significa que Jesus já sabia de que João, o apóstolo João, iria ser um dos últimos apóstolos a ser morto, porque ele pede justamente para João. Por que ele não pediu para Pedro, para Mateus, para um dos outros apóstolos? O Senhor Jesus já sabia de que os apóstolos iriam ser mortos, martirizados primeiro do que João. E em Éfeso,
João cuida de Maria. Mas quando, nesse período do imperador Domiciano, que tentou matar João, na presença de todos, num caldeirão de óleo fervente, mas Deus deu o livramento a João, não permitiu que João fosse morto. Então, o imperador Domiciano expulsa João, exila João da cidade, justamente para essa ilha de Patmos, aonde recebe as instruções do próprio Jesus Cristo e dos anjos para escrever o Apocalipse. Você veja que essa cidade, no primeiro século antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo, ela já tinha 250 mil habitantes. E ela aumenta a população realmente com a migração dos judeus, pessoas de outras cidades, pelo fato delas ter um mercado amplo. Porém, a cidade foi destruída no ano 263 depois de Cristo. Pelos godos, uma tribo germânica tentou ser reconstruída, porém foi destruída novamente com um terremoto no ano 614. Hoje, a cidade de Éfeso só existe história, só existe ruínas pisadas pelos turistas, pisadas pelos homens. É uma das cidades, das 7 cidades do Apocalipse que foi destruída. Então vamos agora à parte espiritual, o assunto espiritual. Está aqui, ó. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então vamos aqui à leitura, a explicação do capítulo 2, versículo 2 ao 3, quando ele diz: conheço as tuas obras. Essas mesmas palavras foram repetidas nas 7 cartas para as 7 igrejas. Mas por qual motivo? O Senhor Jesus quis mostrar que não há nada que ele não veja ou que fuja ao seu conhecimento. Lá em Hebreus 4:13 mostra isso. As suas palavras iniciais para a igreja em Éfeso foram de elogios e reconhecimento pela sua conduta moral e pelo seu intenso trabalho. Os cristãos de Éfeso eram muito dedicados e dinâmicos no serviço da obra de Deus, pois se entregavam com todas as suas forças na divulgação do Evangelho e na assistência aos pobres. Eles eram também muito aplicados e rigorosos em relação aos ensinamentos que haviam recebido dos apóstolos pelo apóstolo Paulo e João. E estiveram entre eles. Por isso, não aceitavam os falsos pregadores, nem as doutrinas mentirosas que surgiam na igreja. Além disso, suportavam com perseverança as perseguições que vinham sobre eles por professarem a fé no nome de Jesus. Aparentemente, tudo estava perfeito. Isso aos olhos humanos, porém, não aos olhos de Deus. No versículo 4,
Tenho, porém, contra ti. Essas palavras trazem grande temor ao nosso coração. Se já ficamos entristecidos quando alguém diz que tem algo contra nós, imagine o próprio Deus dizendo: eu tenho algo contra ti. Com certeza os cristãos de Éfeso ficaram atônitos com essa repreensão. Eles se sentiam irrepreensíveis em todo o seu proceder. Afinal, tinha grande zelo e disciplina a tudo o que estava relacionado à conduta cristã. O que poderia estar errado? É exatamente assim que muitos se sentem, pelo fato de terem um bom caráter, uma boa conduta, pelas muitas responsabilidades que possuem na obra de Deus e pelo intenso trabalho que devolvem. Não conseguem perceber que estão se descuidando do principal, o seu relacionamento com o Altíssimo. Podemos fazer muitas coisas importantes para ajudar os aflitos e os perdidos a conhecerem a verdade, mas acima de todas nossas obras deve estar a nossa vida com Deus. Aqui no versículo 4, deixaste o teu primeiro amor. Não há nada pior diante de Deus do que uma adoração fria e um serviço sem amor e devoção. A igreja em Éfeso, sem perceber, havia perdido o seu bem mais precioso, que era a sua intimidade com o Senhor Jesus. Dizer que uma pessoa perdeu o primeiro amor significa que ela já não é mais como era no princípio da sua conversão. Ou seja, já não tem o mesmo fervor de antes e não serve a Deus com o mesmo prazer e com a mesma alegria do início. Aqueles que um dia passaram pela experiência do primeiro amor sabem muito bem o que isso quer dizer. No primeiro amor, tudo é novidade, lindo, agradável e maravilhoso. Não há defeitos, censuras ou críticas. Tudo é perfeito, como no início de um casamento. O primeiro amor é caracterizado por uma intensa paixão pelas almas e pelo profundo desejo de levá-las à salvação. Aquele que vive no primeiro amor faz um esforço sobrenatural para levar outras pessoas a experimentarem o mesmo gozo no Espírito Santo que ele carrega dentro de si por ter alcançado a salvação. Olha aqui o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Esse lembrar não é somente para recordar o ponto de onde caiu, mas para refletir sobre o que ocasionou a queda. Por exemplo, há pessoas que estavam firmes na fé, servindo a Deus com alegria e satisfação. Porém, ao passarem a ouvir e a conviver com alguns que estavam contaminados espiritualmente, começaram a cair, pois a pureza de fé deu lugar à malícia e tudo passou a ser visto como aos olhos. Outros se deixaram enganar pelo coração, pois se tornaram orgulhosos e vaidosos pelos serviços prestados na obra de Deus e pelas posições de destaque que ocupavam. Enfim, cada um sabe muito bem onde caiu e, se quiser se levantar, deve ter a sinceridade de reconhecer que foi o único culpado pela própria queda, quando deixou de seguir as orientações do Espírito Santo. Todo o nosso trabalho na obra de Deus terá recompensa. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, mostra. Desde que estejamos no centro da sua vontade. O que não adianta é fazer a sua obra caído espiritualmente. Por isso, não tem valor algum diante dele. Vamos à explicação então aqui do versículo 5, quando diz: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Estas palavras servem de alerta àqueles que começaram tão bem sua vida com Deus, mas com o tempo se descuidaram. A igreja de Éfeso apresentava obras que agradavam ao Senhor. Por exemplo, não suportavam homens maus, pois colocou à prova os falsos apóstolos e os achou em mentira, como lá no versículo 2 está falando.
resistia às provações por amor do nome do Senhor Jesus, era perseverante e não se deixava esmorecer, como mostra no versículo 3, e odiava as obras dos nicolaítas, no versículo 6 está falando isso. No entanto, mesmo fazendo tudo isso, estava caído por ter abandonado o primeiro amor. Só havia um jeito de sair daquela condição: se arrependendo e retornando às primeiras obras. O arrependimento é o único caminho que conduz novamente a Deus e a única maneira do caído se levantar e retornar ao primeiro amor. Ainda no versículo 5, diz assim, brevemente a ti virei. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos entender. O Senhor Jesus foi muito claro e direto em suas palavras. Se não houvesse arrependimento por parte dos cristãos de Éfeso, o castiçal seria removido. De igual modo, quando uma pessoa ou uma denominação deixa de dar ouvidos ao Espírito Santo, ela é removida pelo próprio Deus do seu lugar e outra assume a sua posição. E isso, de fato, ocorreu em Éfeso, pois a igreja naquele local sucumbiu diante das falsas doutrinas, das divisões internas e das perseguições que se levantaram. A igreja de Éfeso retrata o caráter de muitas igrejas e pessoas cristãs que pensam que, pelo fato de fazerem algo para o Senhor Jesus, como evangelizar, pregar, orar e visitar os aflitos em geral, estão aumentando o seu crédito com ele, e que o que fazem já é o suficiente para lhe agradar. Porém, não conseguem perceber que, mesmo com tantas atividades, estão caídas espiritualmente, pois já perderam a unção e a autoridade do Espírito Santo. Muitos estão preocupados em mostrar apenas serviço e não o caráter do Senhor Jesus. Por isso, o que fazem não tem qualidade. Para Deus, o que somos e o que Ele representa para nós é mais importante do que o que fazemos. Vamos aqui para o versículo 6. Odeias as obras dos nicolaítas. Aqui, toda espécie de carnalidade é odiosa aos olhos de Deus, pois é contrária à sua natureza santa e justa. Como em Romanos 8 fala isso. Os nicolaítas, embora professassem a fé em Jesus, seguiam os ensinamentos de um certo Nicolau. Ele transmitia a falsa doutrina de que tudo era permitido, como se os pecados cometidos no corpo não pudessem afetar o espírito. Por isso, eles tentavam conciliar as obras da carne com os frutos do Espírito Santo, como se isso fosse possível. Em Gálatas capítulo 5 mostra isso. As doutrinas dos nicolaítas introduziam a imoralidade e a libertinagem na igreja. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13 mostra isso. E em Judas capítulo 4. Por isso se assemelhavam às doutrinas de Balaão, que ensinavam as pessoas a comerem alimentos sacrificados aos ídolos e a participarem em todo tipo de prostituição. Agora, veja a exortação aqui, quem tem ouvidos, no versículo 7. Algumas vezes, durante o ministério terreno de Jesus, ele usou essa expressão. Aí a gente aqui vê as referências, Mateus, 11, 13, em Marcos também, em Lucas. Agora, no término de todas as cartas às igrejas, ele a usa novamente. Suas palavras focam na vida eterna, daí o seu desejo profundo de que sejam ouvidas. Normalmente temos ouvidos para atendermos às vozes exteriores, isto é, as palavras ou as circunstâncias, mas dificilmente para ouvirmos a voz do Espírito Santo, que nos é dirigida por meio da sua palavra. Veja aqui no versículo 7, ao que vencer. Em todas as conclusões das cartas apocalípticas, encontramos uma promessa para os vencedores. Mas quem é o vencedor? Sem dúvida é aquele que venceu a si mesmo, o pecado e o diabo com suas tentações.
É aquele que não se entregou aos prazeres deste mundo e não negou a sua fé. Segundo Timóteo, capítulo 4, fala isso. Cada cristão participa de uma verdadeira guerra espiritual. Por isso o Espírito Santo nos exorta a tomarmos toda a armadura de Deus, em Efésios capítulo 6. Aquele que vencer receberá como prêmio o direito de se alimentar da árvore da vida, que o fará viver eternamente. Antes de pecar contra o Altíssimo, Adão tinha livre acesso aos frutos dessa árvore, mas a sua desobediência o fez perder esse privilégio, pois foi expulso do paraíso. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Se em Adão o direito à árvore da vida foi perdido, no Senhor Jesus foi recuperado, pois ele nos dá acesso ao paraíso ao remover os nossos pecados. Minha amiga, meu amigo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é o que o Espírito Santo está dizendo. Quando ele fala voltar à prática das primeiras obras, o Senhor faz um comparativo à história da cidade. E a parte histórica da cidade é que ela começou muito bem. Você veja de que um século antes de Cristo, ela já tinha a cerca de 250 mil habitantes. Quando chega no tempo de Cristo, a cerca do ano 70, da década de 80, do primeiro século, já tem ali a cerca de 500 mil de habitantes. Olha como cresceu essa cidade nesse primeiro século, no tempo de Cristo. Quando é no tempo do imperador Domiciano, que é o tempo de João, o tempo de Maria, o tempo da igreja, dos que foram refugiados lá de Jerusalém, de Israel, que foram lá para Éfeso, então nós já temos aí uma população de 500 mil de pessoas. Então, a cidade cresceu muito rápido por causa da educação. Lá estavam as melhores bibliotecas, os melhores colégios, o melhor teatro, a cultura. Então, a cidade em si cresceu muito rápido. Como também a igreja, ela foi muito dedicada no início, mas chegou a se acomodar, perdeu o primeiro amor. A mesma coisa aconteceu com a cidade. Você vê que no ano 263, quer dizer, entra uma tribo dos godos e tentam destruir a cidade. Mas ela se levanta novamente, mas quando chega no ano 614, um terremoto destrói a cidade. E aí acabou a cidade. Então é o que acontece, a mesma coisa. Muitas pessoas que começaram bem, iniciou no primeiro amor, fervoroso, dedicado, obediente, mas se acomodaram. Então o que vai acontecer? Vai sucumbir também. Só existe uma saída, é se arrepender, porque todas as pessoas que ouviram essa carta, que ouviram essa mensagem que foi dada à igreja de Éfeso e se arrependeram e voltaram à prática das primeiras obras, essas pessoas foram perdoadas e essas pessoas foram salvas. Para cada igreja vem uma mensagem, para cada pessoa vem uma mensagem. Quando a pessoa ouve a mensagem e ela volta à prática das primeiras obras, se arrepende onde caiu, então há salvação. Caso contrário, se a pessoa não se arrepende, continua com o coração endurecido, então não há salvação. Então, minha amiga, meu amigo, vamos despertar a nossa fé, para que a gente venha voltar à prática das primeiras obras. E na próxima será a carta à igreja de Esmirna. Que Deus abençoe todos vocês, em o nome do Senhor Jesus.